grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome te chamei, meu para sempre, tu és agora. Crê, pois, que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Firme nas promessas de Jesus. Ouvintes amados, queremos formular uma pergunta nesse instante, no tocante a esta referência citada, baseada nas Escrituras, na carta de São Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Teríamos nós duas vidas? Bom, a primeira vida, ela tem várias etapas, como seja nascimento, crescimento, adolescência, não é?
E você vê aí o casamento, a criação de filhos, por fim a velhice e a morte. Dentro desta vida humana, nós estamos confinados em 3 dimensões: luz, matéria e tempo, usufruindo da 4ª dimensão, que é explorada através da ciência. O que podemos obter aí, a voz, a imagem, através do rádio, da televisão, do telefone e as demais explorações das leis que Deus criou, e para nós usufruirmos, como assim superando o espaço, se referindo a aviões e outras coisas, não é? Então temos estas dimensões para serem vividas dentro desta primeira vida, o que poderíamos chamar de primeira vida. Mas logo vem a segunda vida, também com várias etapas. Ela tem um elo, a segunda vida tem um elo com esta primeira vida. Este elo é que determina o nosso destino. Se vamos parar na 5ª dimensão ou vamos para a 6ª dimensão. A 5ª é um pesadelo, onde a pessoa não chega onde deveria chegar, num lugar de descanso, muito melhor do que este aqui, e nem tampouco pode voltar. Você vê isto na Bíblia com o caso do rico e Lázaro. Aquilo é um estado de espírito, é a 5ª dimensão. Mas este elo, o qual estamos tratando, que liga esta vida com a outra, é a conversão. É o novo nascimento que Jesus exige, falou com o doutor Nicodemos, em São João capítulo 3. É a conversão. E sob esta conversão, ou como resultado da conversão, nós passamos a viver sob domínio de Cristo, através de sua palavra, que, por sua vez, é vivificada pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado, conforme suas promessas. Pois bem, então, a segunda vida está ligada com a primeira, através deste elo. Aí então temos dimensão humana, corpo físico, corpo celestial e corpo glorificado. Corpo físico, corpo celestial e corpo glorificado. É bem verdade que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Tu és pó, e em pó hás de tornar. Mas vejamos aqui o que nos dá segurança de vida eterna, quando vamos viver eternamente, de uma forma muito eficiente, muito perfeita, não deixando nenhuma saudade da dimensão humana. Porque então sujeitaremos a todas as coisas, o espaço, o tempo, a luz, etc. É bom pensar nisto. Mas você resolve o problema enquanto está nessa dimensão, dando lugar a este elo, porque o corpo físico será semeado. Isto é, ele morre. E São Paulo disse: o que é terreno, sendo semeado, plantado, então brota o que é celestial. O corpo celestial é este através do qual nós alcançamos aquele lugar além da cortina do tempo, na 6ª dimensão. E não ficamos vagando aqui naquele pesadelo da 5ª dimensão. Mas ele ainda há de se manifestar, para ser assim glorificado. E então iremos
para a presença do próprio Deus, e cumprindo-se assim todas as etapas da vida espiritual, bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com sua igreja. Logo o milênio, depois o julgamento do trono branco, e depois a eternidade sobre a eternidade para sempre. Amém. Então, não seria sobre uma vida, quer dizer, exclusiva aqui na Terra, uma vida humana, que Deus teria estabelecido o seu reino, mas sim sobre uma vida eterna. Você tem que entender isto. Você não é um animal irracional. Você não é isto que você vê no espelho. Isso te consola, isto te anima. Isto está sob as promessas de Deus. Agora, ainda pensando nestas duas vidas, eu faria esta pergunta: não seria uma vida sob a promessa e outra depois do cumprimento daquela promessa? Quer dizer, uma vida vivendo sob a promessa. É o elo. Você aceita as promessas. Agora, é certo que você terá uma vida depois do cumprimento daquela promessa. Isto é certo? Por exemplo, uma moça, ela tem uma vida enquanto está virgem, solteira. Mas um dia um moço lhe dá a palavra. E quando ele cumpre aquela promessa e se casa com ela, ela passa a ter outra vida. Ela agora é uma dama, é uma senhora. E ela vai ter experiências que ela não teve quando solteira, quando virgem. Cada pessoa deve viver cada etapa legitimamente. Você não deve jogar uma coisa fora, antecipá-la, vivê-la de uma maneira pervertida. A vida íntima, a vida particular, a vida conjugal deve ser vivida após o casamento. Isto é certo, é como Cristo fará com sua igreja. Ele a levará para as bodas do Cordeiro primeiro, o que significa o casamento. Depois virá para o milênio, que significa a lua de mel. Ele não é adúltero, ele não é fornicário. Então, se somos filhos de Deus, também não vamos ser fornicários, adúlteros. Por isso, essa moça que crê nas promessas de Deus, ela vive a sua etapa de virgem e só passa para a vida de casada através da autorização da lei e da igreja. Nós temos a história que fere até o nosso sentimento, mas nos faz lembrar disso com profunda segurança do que estamos falando. Conta-se que em Chicago havia um homem muito rico, e ele tinha os ranchos, fazendas no oeste. E o seu filho procurou em Chicago uma moça para se casar com ela. Mas ele não encontrou nenhuma que tinha caráter conforme ele exigia. E ele era muito rodeado na sociedade. E ele não via caráter. Então ele foi nos ranchos do seu pai lá no oeste. E aquele administrador da fazenda preparou festas, 3 dias de festas, para a recepção do filho. E ele tinha 3 filhas, e elas estavam interessadas em se casar com aquele moço. E elas se prepararam, elas se embelezaram, elas se pintaram, e elas prepararam vestes especiais para os dias de festa. Mas ele chegou lá e não viu outra coisa diferente do que ele tinha encontrado em Chicago. Ele estava enfadado daquilo, daquela beleza artificial, daquela coisa manufaturada, lisonjas, olhares de adultério, de cobiça, interesses pessoais, por causa do dinheiro, por causa da posição. Enfadado daquilo,
ele saiu para o curral da fazenda, enquanto eles dançavam, bebiam, e elas se exibiam. Chegando ali, para sua surpresa, ele viu uma moça de pés descalços, lavando louças, despenteada, com as unhas estragadas. Era a prima órfã daquelas moças que estavam desejando se casar com ele. E ele olhou aquilo, a primeira noite, e ele viu o que ele estava procurando naquela moça. Ela estava lavando louças, ela estava mal vestida, ela estava de pés descalços, com unhas estragadas, despenteada. Ele disse: você quer se casar comigo? Ora, seria até pretensão dela buscar um casamento com um rapaz daquele. E lhe deu a promessa. Lhe deu a promessa vivendo uma vida de órfã, de criada. E aquela promessa não lhe tirou daquela condição. Ela aceitou a promessa. Mas ele disse para ela: prepara-te, porque daqui 1 ano eu virei te buscar. Ora, a sua vida ficou mais difícil depois que ela recebeu tal promessa, porque ela começou a trabalhar, começou a juntar as suas coisinhas e preparando o seu enxoval. Enquanto isso, as primas ricas zombavam, escarneciam dela. Porque ela dissera que o moço fizera tal promessa para ela. Então elas diziam assim: você não vê que este homem está zombando de você? Você deve prestar atenção que ela não estava buscando tal coisa. Mas o certo é que ela se preparou, sob terríveis críticas e zombarias, escárnio e perseguição. Mas no dia certo que ele marcou, ela estava vestida de branco. Ela estava sob a promessa. E aquela promessa lhe custou caro. Sua vida ficou mais difícil depois que ela a recebeu. Mas logo ela ouviu o barulho das carruagens. E ele chegou e nem desceu ali onde ela estava. Tomou pelo braço, colocou dentro da sua carruagem e se foi. É o que Cristo fará conosco. Ele nem pisará aqui na terra, virá nas nuvens. Agora precisa saber se esta promessa está no seu coração. Abraão teve uma promessa que lhe causou maiores dificuldades depois que ele a recebeu. Ele já estava em idade avançada, com sua esposa também. Mas o que aconteceu? Ele teve uma vida sob a promessa. E aquela vida foi difícil. Foi também escarnecida. E ela foi uma vida até mesmo de interrogações, de expectativa. Mas ele cria que Deus era fiel para cumprir o que prometera. Ele também não foi pedir a Deus, já na sua velhice, uma promessa de um filho. Jesus disse que não é para quem quer, nem para quem corre. Essa mensagem que estamos vos anunciando não é para quem quer. É para quem Deus chama. É para quem Deus dá. Você tem que se lembrar disto. Mas aquela promessa se cumpriu. E quando ela se cumpriu, então foi uma outra vida. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A mulher tem uma vida como virgem e outra depois de casada. Estamos sob uma promessa, mas logo isto nos trará outra vida. Isso nos trará outra etapa. Isto nos levará a um corpo celestial, como São Paulo disse, que quando este corpo é desfeito, há um outro esperando por nós.
tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A vida que vivo agora, disse São Paulo, veja, a vida que vivo agora na carne. Isso está aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Você tem que parar e pensar, de que maneira estou vivendo a vida que vivo agora? Que vida tem você agora? Sara, a esposa de Abraão, tinha uma vida como esposa que obedecia ao marido, lhe chamando até de Senhor. Isso é o tipo da igreja, tendo Cristo como Senhor. E ela era esposa de Abraão. E Abraão tinha promessa, não com frutos da carne que ela estava vivendo, mas sim com frutos do Espírito. Você pense um pouquinho agora. Permita-me lhe dar esta advertência. Tem você uma promessa? Tem você uma promessa? A vida que você está vivendo agora é no vício? É no pecado? É na malícia? É na imundície? Então você não está vivendo sob a graça. A vida que você vive agora deve ser na fé do Filho de Deus. Então, você crê que Deus nos dá suas promessas e pode cumpri-las. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provações, Deus nunca as promessas ouviu. Se você crê no seu coração que as promessas divinas são para você individualmente, então você pode se arrepender dos seus pecados, desta vida que você tem tido na carne, vida pecaminosa. Crê no sangue de Jesus Cristo, e você então passa a ter este elo que te liga à vida eterna. Você tem o Espírito Santo, o penhor da vida eterna. Diga no seu coração: Senhor, perdoa-me, perdoa-me, e eu aceito as promessas do Senhor para a vida eterna. Quero estar ligado a Ti, através do Espírito Santo, através da Tua palavra, pois o Senhor nunca falhou em Suas promessas. Dá-me do Teu Espírito, esforça minha coragem, ensina-me a distinguir o bem do mal e o mal do bem, discernir a esquerda da direita e a direita da esquerda. Ó Deus, dá-me esta promessa, enche-me do Teu Espírito Santo, através do qual eu posso crer em todas as Tuas palavras, como elas são. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu possa alcançar coração sábio e espírito reto. Não retires de mim o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Deus fez promessas pra mim, e muitas delas já se cumpriram. Mas o tempo que passar, mas tudo se cumprirá. O tempo dele
Então vamos louvar a Ele com tudo que você tem. Solte a sua voz nesta hora. Deus fez promessas pra mim. Isso, com a sua alma. E muitas delas já se cumpriram. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá. No tempo dele. Ele é o Deus do impossível. Do nada tudo pode fazer. Ele voa.
tirou do deserto, exaltou no tempo certo. Mais uma vez.